Olá, professora, sou Andréia Bela, gravando mais um vídeo aqui, dessa vez de História do quarto ano, das aulas 3, 4 e 5. Então, vou começar falando do comércio, dessa expansão comercial, até chegar no Pacto Colonial. Bom, aqui na aula de História, nós vamos retomar a ideia da evolução do comércio, né, com os fenícios, né? Nós terminamos falando isso na aula passada e nós continuamos aqui falando, retomando sobre a questão dos fenícios, a chegada deles em locais mais distantes, né? As trocas comerciais ficaram mais intensas e é isso que essa aula vai começar a abordar, né? Qual que é o objetivo da aprendizagem nesta aula, né? Compreender como o comércio que atravessava longas distâncias se desenvolveu entre os povos antigos. Então, como que eles se locomoviam de um lugar para outro, como que esse comércio permaneceu e como que ele se tornou tão grande. Identificar as rotas de transportes de produtos e analisar como a intensificação dos contatos entre os povos promoveu as trocas culturais. Então, não precisa avançar muito, mas só falar essa ideia das trocas, né? Da troca de comércio, mas também da troca cultural, né? Perceba que nós estamos falando de povos diferentes que entraram em contato uns com os outros e com isso formou-se novas culturas também. Bom, nesse mapa aqui, né, trazido aí pelo material digital e também no caderno de atividades, né, do quarto ano, na página 127, eles trazem como este mapa sendo um mapa da Rota da Seda. Na verdade, não é um mapa da Rota da Seda, e sim das rotas comerciais dos fenícios. Eu trouxe para vocês na aula passada esse mapa, na verdade, né? Falando justamente que aqui viviam os fenícios e que essa era a rota feita por eles. Então, perceba que aqui também traz um pouco a ideia das aulas de geografia, quando eles falam de mapa e a necessidade da interpretação de um mapa, né? Porque aqui já é um mapa que ele precisa entender que é um mapa histórico, que fala de um povo que é o povo fenício e que esse povo teve, né, aqui as suas rotas comerciais, né? Então aqui há uma interpretação muito importante, que eles faziam a rota comercial pelo mar Mediterrâneo, também chegando até alguma parte aqui do Oceano Atlântico, né? E aqui você pode explorar também as principais cidades que ele tinha como rota comercial, né? Então você tem outras extrações de informações aqui. Agora sim, nesse mapa, que também é trazido no no material digital e também no caderno de atividades, né? Você tem aqui sim a Rota da Seda, né? Percebam que chega aqui da Índia e vai para os outros países aqui, né? Chegando no Egito, no Quênia, passando aqui pela Arábia, pela Pérsia e pela Índia, né? Então, essa Rota da Seda é uma rota comercial que ligava países do leste africano, Europa, Oriente Médio e o leste asiático, tendo como principal produto a seda. E a seda era produzida na China, né? Não tem uma faixa de tempo específica falando quando surgiu essa rota, mas alguns historiadores aí já chegaram numa conclusão por volta de 3600 antes de Cristo, tá? Ela teve uma grande influência na expansão de civilizações como a Pérsia, a Índia, o Egito, a Mesopotâmia, Roma, a China, né? E ela também é uma prova do valor da seda para todas essas civilizações, né? Para todos esses povos, tá? Lembrando que a seda era produzida através do bichinho da seda, então imagina-se que não era um produto que tinha uma grande escala comercial, então era difícil encontrar esse produto, era somente na China que você encontrava, então era um produto muito procurado, né? Então quem tinha esse produto, consequentemente, tinha um poder maior, né, de expansão comercial.
é isso que o aluno precisa compreender desta parte, né? E também essas trocas culturais. Perceba que você tem na Pérsia, na Índia, na China, então você tem uma circulação de povos muito intensa e com isso uma troca de cultura muito grande também, né? Já nessa aula 4 vai falar sobre os caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial, né? Quais são os objetivos desta aula aqui de história? Bom, os objetivos é identificar os diferentes tipos de caminhos utilizados para a realização de atividades comerciais. Então, a ideia é essa mesmo, de trazer as rotas terrestres, fluviais, marítimas, como sendo o caminho utilizado para essas trocas comerciais. Descrever a importância de cada um dos caminhos para a dinâmica da vida comercial, compreender a importância, né, do caminho e a influência do comércio e na economia, né? Então perceba que tem que identificar, descrever, compreender todo esse funcionamento comercial. E aí eles trazem mais uma vez, né, um mapa um pouco mais elaborado, né, aqui falando sobre as rotas transarianas, que ela foi criada pelos egípcios atravessando o deserto do Saara na África, né? Normalmente se fazia esse percurso de camelo com caravanas, né? Demorava-se bastante tempo, 2 meses aí praticamente para fazer toda essa rota. E aqui ele traz também quais eram os produtos comercializados: o sal, ferro, arroz, algodão, azeite, tecido, ouro, milho e sorgo, né? Ele traz aqui o que era produzido, o que você encontrava nessa rota transariana, tá? É uma das rotas mais importantes, junto, é claro, com a Rota da Seda. E ele volta a falar sobre a Rota da Seda, mas eu acho que é interessante frisar aqui, falando sobre a Rota da Seda novamente, é que como você tinha uma troca cultural muito intensa aqui, você tinha troca de produtos também. Então, mel, fruta, ouro, prata, camelo, a seda, né, que a gente já fala aqui, mas também tinha chás, a porcelana, né, nós temos a porcelana chinesa até hoje como sendo muito elegante, muito bonita, né, o arroz e também o papel. Né, o papel já começa a ser comercializado aqui, não aquele papel em grande escala, como a gente vê da indústria, mas o papel que era feito manualmente, né, e eles conseguiram trazer isto também. E aí uma outra coisa que vai ser trazida nesse material é a questão da evolução dos transportes, né? Para justamente fazer esse transporte de maneira mais rápida, mais ágil. Então eu tinha as caravanas, isso era muito demorado, e aí eu tinha essas rotas pelos rios e também pelo mar, o que facilitou e que pudesse trazer maior quantidade de produtos, né? Então o aluno só precisa entender essa passagem, né? Que o comércio foi se expandindo cada vez mais, então a necessidade de outros meios de transporte para se locomover, para trazer esses produtos. Então aqui eu trago sugestão de 3 vídeos para vocês. O primeiro deles é falando sobre os fenícios, o segundo sobre o comércio e a Rota da Seda. Esse eu achei um dos melhores vídeos, porque ele vai falar o que é a seda, daí ele vai voltar no tempo, mostrando essa expansão comercial e a necessidade de novos produtos e também esse intercâmbio cultural, né? Então esse vídeo eu achei que é um dos vídeos mais simples, resumidos e que mostra muita coisa bacana. E o terceiro vídeo é um vídeo explicativo, né? Que fala sobre o comércio e a ocupação no espaço. Então, a ideia de que o comércio foi aumentando e eu também tinha que aumentar o ritmo comercial, né?
As pessoas foram consumindo cada vez mais e eu precisava de mais produtos e os produtos de uma maneira mais rápida, conseguir esses produtos de uma maneira mais rápida. E é por isso também que nós temos, então, diferentes rotas comerciais. Perceba que a aula 3 e a aula 4, elas estão muito conectadas, então você pode transformar isso numa única aula, falando dessas rotas, a forma como isso foi desenvolvido, né? Você não precisa dividir aí em duas aulas, você pode juntá-las, né? Porque aí vai ficar mais fácil a compreensão do todo. Essa é uma sugestão, tá bom? Bom, antes de prosseguir para a aula 5, eu preciso mostrar para vocês de uma forma mais prática de que tempo histórico nós estamos falando. Nós estávamos falando dos fenícios. Os fenícios, quando a gente fala de uma civilização fenícia, nós estamos falando no finalzinho da Idade Antiga, passando pela Idade Média. Essa expansão comercial vai chegar até a Idade Moderna, certo? Então, é por isso que eu trouxe essa cronologia. É claro que essa cronologia da história geral que eu trouxe aqui, ela tem os seus problemas porque ela é do ponto de vista eurocentrista, né? Falando de uma história europeia, mas ela é fácil de compreender. Então, por isso que eu trouxe aqui, tá? Porque nós vamos precisar fazer essa conexão, uma vez que a próxima aula vai falar sobre o comércio intercolonial. Então, perceba, o comércio foi se expandindo tanto, a necessidade de novos produtos foi se expandindo tanto, que ela vai chegar num momento onde você tem uma economia, você já começa a ter uma economia, e é uma economia chamada mercantilismo. Por quê? Mercantilismo, porque eu faço uma troca de mercadorias através do mar. E aí é que a coisa começa a ficar mais complexa do ponto de vista das trocas comerciais, da oferta e da procura. Então, eu preciso de novos produtos, eu preciso movimentar um mercado consumidor, eu preciso atender às necessidades desse mercado consumidor. Então, perceba que isso se expandiu de uma tal maneira que eu também vou precisar me movimentar em busca de novos produtos, de novos conhecimentos. Eu preciso trazer esses produtos com maior agilidade. Então, se eu tenho o desenvolvimento das embarcações, eu também preciso desenvolver tecnologia suficiente para me manter no mar. Então, é aqui que vai surgir a bússola, o astrolábio, entre outros elementos que me permitem ir para distâncias maiores. Antes eu tinha um comércio, uma rota comercial, que eu não tinha muito direcionamento. A partir do momento que eu preciso expandir, que eu preciso chegar em lugares mais distantes, eu também preciso saber como voltar. Eu também preciso saber como que eu vou chegar. Então, aí é que começa a vir os mapas mais detalhados. Então, a gente começa a ter mapas mais detalhados com essas rotas comerciais também. Porque eles precisavam saber de onde eles saíam, aonde eles iam chegar, o que eles encontravam naquela região, daquela região, o que eles iam extrair. Então, eles precisavam de uma geolocalização, né? Então, por isso, eu achei importante mostrar isso para você, professor, professora, para que vocês começassem a entender a proporção que esse comércio tomou, né? E a tecnologia que você precisava ter para que você pudesse trazer novos produtos, para que você pudesse ir para lugares mais distantes, né? E como que isso está relacionado com a expansão comercial. Aqui na aula 5, eu já estou falando do comércio intercolonial. Então, quando eu estou falando do comércio intercolonial, eu já estou na Idade Moderna, porque eu já estou na disputa comercial entre Portugal e Espanha.
tá? Eu já não tô mais lá no período da Idade Média, eu já não tô no começo do comércio. Aqui eu já tenho um comércio muito bem desenvolvido, eu já tenho a necessidade da extração de novas matérias-primas, eu tenho a necessidade de atender um mercado já existente e que já é um mercado consumidor mais exigente, não é qualquer coisa que eu consigo vender, né? E para eu conseguir me manter nesse mercado, eu tenho que fazer alianças, senão eu não consigo me manter nesse comércio, ok? É nesse momento que você já tem a descoberta de novas terras. Eu não gosto de falar descobertas, né? Mas novas colônias. Porque quando eles chegaram, eles encontraram os povos originários, né? Encontraram os povos indígenas. Por favor, não fale mais a palavra índio, tá? Por quê? Quando começou a se falar, né, sobre o descobrimento do Brasil, se dizia que os portugueses não sabiam onde estavam chegando e que eles estavam fazendo uma nova rota para as Índias. Só que isso os historiadores já estudaram, já encontraram novos documentos, encontraram novos mapas, inclusive, de antes de 1500, antes de 1492, certo? E isso não é uma verdade. Eles lançaram isso porque seria muito difícil eles conseguirem alguém para patrocinar o descobrimento de novas terras, né? Isso era uma aventura muito grande. Então as pessoas não queriam participar financeiramente, ninguém ia querer dar dinheiro para essa aventura. Então se falou que eles iam buscar uma nova rota para as Índias, para se chegar mais rápido até as Índias e trazer então as especiarias e outros produtos advindos da Índia, mas quando na verdade eles já tinham visto um novo contorno de uma nova terra, de uma terra que ainda não tinha sido explorada. Então essa ideia de chamar de índio os povos originários é uma ideia de que esses povos não trazem nenhum tipo de riqueza. É um povo que é inferior a mim e eu trago a questão do europeu, do português, do espanhol como sendo melhor do que os povos originários, né? Então, os povos originários durante muito tempo foram chamados de índios numa ideia de inferiorização. E isso, por legislação, já tem leis que fala pra gente não comemorar mais o dia do índio e sim dos povos originários ou povos indígenas, tribos indígenas também a gente consegue dizer, mas não mais a palavra índio, que deixaria tudo de cultural que eles têm, né? Deixaria ainda essa ideia errônea de que eles estariam chegando a uma nova Índia. Não, tá? Nova rota para as Índias, não. Então, por isso que a gente não trata mais como índio, tá? Então, quais são os objetivos de aprendizagem desta unidade? Compreender a importância do comércio intercolonial para a economia colonial brasileira. Analisar as principais características do comércio intercolonial. Identificar os produtos comercializados entre as diferentes regiões do Brasil colonial. Perceba que eu já não estou mais na interpretação apenas do comércio, mas eu tenho que compreender o que era comercializado. Então, aqui eu preciso de mais tempo para desenvolver esse conjunto de informações. Primeiro, eu tenho a chegada dos portugueses até o Brasil. Eu tenho o encontro com os povos indígenas, né? Ou os povos originários. Eu começo com a ideia de escambo. E aí eu trago espelhos e eles me trazem produtos. Eu tenho essa troca inicial. Começa a ser expandido o comércio
que eu tenho, que é retirar o pau-brasil daqui e levar para Portugal, né? Então, muitos móveis daquela época são feitos de pau-brasil, né? O pau-brasil, ela é uma madeira mais avermelhada, então eu tenho móveis principalmente em Portugal, também tenho na Espanha, móveis antigos feitos de pau-brasil. E eles são tão resistentes, é uma madeira tão resistente que ela sobreviveu, inclusive, a esse tempo, tá? Bom, quando eu tenho essa chegada dos colonizadores, né, portugueses aqui no Brasil e espanhóis na Mesoamérica, né, eles fazem o quê? Uma competição comercial. Eles precisam de explorar novos produtos e levar para um comércio. Como eles encontraram novas terras, então eles tinham novos produtos no mercado. Entende? Então eles começaram a ganhar território comercial, porque eles tinham produtos novos, já não eram mais os mesmos produtos, né? Então, aí começou a dar uma briga muito grande entre Portugal e Espanha. E como eles resolveram isso? Bom, aqui eu trago para vocês um mapa do Tratado de Tordesilhas, né? O que é esse Tratado de Tordesilhas? Ele definiu as áreas de domínio do mundo extra-europeu. Então, ele demarcou aí 2 hemisférios, de polo a polo. Ele deu a Portugal o direito de posse sobre a faixa de terra, onde hoje a gente entende como Brasil, na verdade, parte do Brasil, né? Então, era assim, a 370 léguas traçada a partir de Açores e Cabo Verde, Portugal ficou com as terras localizadas a leste. E a Espanha, que era o então Reino de Castela, ficou com todas a oeste, certo? O direito de posse de Portugal sobre a faixa de terra onde se encontrava o Brasil, ele foi produto de muitas rivalidades entre Portugal e Castela, né? Durante toda a metade do século XV, aí você vai ter diversas brigas entre os 2 reinos pela posse dessas terras, né? Porque, a bem a dizer, Portugal pegou a melhor matéria-prima, né? Então, Espanha não gostou muito disso, quer dizer, o reino de Castela, porque ainda não era Espanha, né? Não gostou muito disso e eles tinham brigas ferrenhas por conta desse tratado. O que é importante frisar aqui, né? O Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 1494. Porém, os portugueses só tomaram posse da terra aqui em 1500, o que faz compreender que Portugal já sabia da existência de novas terras. Então, vocês se lembram daquela historinha da carochinha que era contada pra gente de que Portugal estava se lançando ao mar para descobrir uma nova rota para as Índias? Então, isso cai por terra já com o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, eu achei bacana trazer isso para vocês, para a gente compreender melhor, né, todo esse contexto. Vale ressaltar que aqui nós já estamos no século XV, então ele é muito posterior à Idade Média. Você já tem aqui transporte muito mais eficaz. Então, quando nós estávamos falando lá de fenícios, os barcos não eram tão resistentes, né? Eles não tinham ainda as noções de geolocalização. Aqui você já tem mapa, né? Um mapa complexo, diga de passagem. Aqui você já tem desenvolvimento de equipamentos de navegação. Então, astrolábio, a bússola, você já tem esses equipamentos para navegação. Você precisa se orientar, saber o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Então, você já tem aqui uma construção voltada para esse comércio marítimo, né?
para instrumentos que são muito mais eficazes do que você tinha lá na época dos fenícios, ok? Então, a necessidade de um comércio mais rápido e mais ágil, porque eu preciso dar conta de trazer novos produtos, eu preciso ir mais distante, então eu tenho que ter um meio de transporte que me facilite, né, nessa locomoção e em trazer mesmo uma certa quantidade de produtos para atender o meu mercado consumidor. Bom, aqui eu tirei até o vídeo, né, para que vocês focassem aqui nesses 3 mapinhas que é trazido pelo material digital, né, e também está no caderno de atividades. Nesses 3 mapas, ele está falando da economia no Brasil colônia, né? Veja onde e quando se desenvolveram as atividades econômicas introduzidas em nosso país durante os 3 séculos do período colonial. E aqui ele traz nesse primeiro mapa o mapa do século XVI. Aqui eu tenho o Tratado de Tordesilhas, à esquerda, terras pertencentes à Espanha, à direita, a leste, terras pertencentes a Portugal. Eu tenho aqui o tratado como válido, né? Então eu tenho aqui um respeito por esse tratado. Já no século XVII a coisa muda de figura. Eu ainda tenho aqui o Tratado de Tordesilhas, mas ele não é muito bem respeitado aqui, porque eu já tenho aqui no norte, olha, uma expansão para a busca das drogas do sertão. Então aqui no século XVI eu tenho pouca exploração, né? Eu ainda tenho a ocorrência de pau-brasil, então eu pego o pau-brasil daqui, levo para Portugal, exploro esse pau-brasil até secar, até não ter mais esse tipo de recurso aqui. Eu começo com a cana-de-açúcar e eu começo a introduzir a pecuária. Já no século XVII, a pecuária você já tem uma grande exploração nos espaços aqui da pecuária. Você começa com poucos pontos aqui de exploração de mineração e a cana-de-açúcar ela também começa a se expandir por diferentes lugares aqui do que hoje nós conhecemos por Brasil, né? No século XVIII eu já nem tenho mais o Tratado de Tordesilhas e eu tenho uma exploração quase que completa do território brasileiro. E aí eu tenho a cana-de-açúcar em vários pontos e eu tenho um grande crescimento da pecuária. Vários lugares eu já tenho a pecuária e também a mineração. A mineração ela também já está aqui em boa parte do território brasileiro. Vale a pena ressaltar que durante todo esse tempo, né, da colônia, o Brasil ficou muito em evidência, digamos assim. Outros países queriam as terras brasileiras, então isso chamou a atenção dos holandeses, que chegaram até invadir o Nordeste brasileiro. Você também tem os espanhóis a todo momento ameaçando a invasão desse território. Você tem diversos povos aqui brigando com Portugal por essas terras, né? Porque tinha uma grande quantidade de produtos que estavam sendo extraídos aqui. E Portugal era muito requisitado no comércio. Portugal ganhou muito dinheiro com a exploração aqui do Brasil, né? Então, por isso que você tinha uma grande disputa.
Bom, diante dessas grandes disputas, Portugal tinha que fazer alguma coisa, porque ele não podia permitir que o Brasil fosse explorado por outros, porque senão ele ia perder. Ele ia perder no comércio, na exploração. Então ele tinha que demarcar o território, ele tinha que fortalecer isso, né? Então é aí que surge a ideia do pacto colonial. Eu trouxe essa imagem justamente para mostrar para vocês o que é que significa, né? Então essa charge aqui do Estudo Kids é muito bacana, que ela traz o rei acorrentando e aprisionando o Brasil. Então eu tô falando, o Brasil é meu, ninguém pode explorar o Brasil além de mim, ele me pertence, né? E é isso que demonstra esse pacto, esse aprisionamento, e falando, ele vai só fazer comércio comigo, ele é meu. Então, o que era esse pacto colonial? Tem a ver com monopólio, exclusividade. Então, a colônia ia servir exclusivamente a metrópole. No caso, a colônia era o Brasil e a metrópole Portugal. O que a colônia ia oferecer à metrópole? Ela ia oferecer a matéria-prima, os produtos tropicais e os metais preciosos. Então perceba que o tempo todo essa colônia está sendo explorada pela metrópole. O que a metrópole ia fazer? Ia trazer os produtos manufaturados e escravizados. Então eles traziam os escravos para cá também. Quando chegava aqui esses produtos, porque haviam pessoas que moravam aqui, né? Já tinha pessoas morando aqui no Brasil. Então eu precisava comprar roupa. Por exemplo, a roupa não era feita aqui, ela era feita lá em Portugal. Então, as madames precisavam vestir as suas roupas mais elegantes. Os senhores também precisavam vestir essas roupas, né? Às vezes, consumo de alguma coisa que eles precisavam, especiarias que aqui não se tinha. Então, isso era trazido pela metrópole, através das embarcações, que demoravam-se dias para chegar aqui, né? Essa que é a verdade. E quando chegava aqui, não é que tinha um preço mais barato. Não, quando chegava aqui o produto era 3, 4 vezes mais. Ah, mas Andréia, aqui se explorava, então tinha abatimento. Não, aqui só era explorado, certo? O dinheiro que nós gastávamos era muito grande. Não tinha nenhum tipo de abatimento econômico por a gente oferecer a matéria-prima. Tá? Então era uma colônia de exploração mesmo. A colônia ela era explorada de todas as formas, inclusive monetária. Uma outra coisa, eles traziam os escravos para cá, mas quem queria os escravos tinham que comprar. E não comprava-se barato por esses escravos, tá certo? Então era um pacto colonial, mas era um pacto de submissão, onde a colônia só servia exclusivamente à metrópole. Ela não teria nenhum benefício por ser colônia. O benefício que se tinha era a questão de armamento, né? Então você tinha aqui o exército português tomando conta, as tropas portuguesas tomando conta desse território, né? Mas você não tinha nenhum tipo de outro benefício. Então, o material digital também traz essa imagem, né, falando de escravos levando essas mercadorias aqui do Brasil para embarcações portuguesas, né? Então, eu tenho essa ideia da obrigatoriedade do trabalho. Aqui você também pode falar isso para o seu estudante, né? Que escravos não recebiam pagamento e se eles não fizessem o seu trabalho, eles recebiam maus tratos, né? Você não precisa falar tudo o que foi a escravidão, o processo de escravidão no Brasil, mas ele entendendo isso já é parte de um processo e já é uma compreensão muito importante. Na página 136 do caderno de atividades, eu tenho um exercício que eu considero um dos exercícios mais importantes daí da gente observar. Tem a ver com interpretação de mapa, então faz um link direto com a disciplina de geografia, nessa questão de interpretação, quando ele fala assim, olha, observando o mapa ao lado, responda, durante o século XVI, o que era comercializado no Brasil?
Então, ele tem que ler a legenda e tem que interpretar quais eram os produtos que eram comercializados. Eu acho que seria um exercício muito legal de fazer, não só com esse mapa, mas fazer com todos os mapas que aparecem aqui no material, né? Para que o estudante possa compreender a necessidade da legenda, o que traz de informação a legenda. Então, eu acho que isso intensifica o que vocês ensinam para eles em geografia, tá? Bom, foi isso que eu pude trazer para vocês a respeito do Pacto Colonial. Espero que isso tenha contribuído de alguma maneira para que vocês possam ir para a sala de aula mais seguros, mais confiantes, de passar essa matéria para os estudantes, para os alunos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem me passar alguma sugestão também, fiquem à vontade, tá bom? Não somente eu, mas também todo o núcleo pedagógico, estamos à total disposição de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!